Meu nome é Maria Júlia, eu tenho 16 anos, eu estudo na escola Comendador Miguel Malui e na ITEC CEPAM. Se você pudesse fazer, qual reforma você faria na sua escola, no modelo de educação? Eu acho que a principal reforma que eu faria na minha escola é aumentar a carga horária das matérias que pesam mais para o social, que conscientizam o cidadão como história, sociologia, para formar realmente os estudantes como cidadãos críticos. E uma escola também mais democrática. A gente quer eleger nossos diretores, a gente quer poder eleger alguém que nos represente para de fato nos representar, que é isso que está faltando. E também abrir espaço para debate e diálogo com toda a escola, né? Com estudantes, professores, corpo docente também, todo mundo. Uma das medidas da medida provisória era tirar a sociologia, educação física e artes, filosofia também. Vocês têm essa matéria? É que eu não fiz ensino público. Vocês tinham essa matéria obrigatória recorrentemente ou você sabe de escolas que não tinham professor? Então, o que acontece é que assim, a gente tem uma aula por semana de filosofia e uma aula por semana de sociologia. Só que o que acontece de verdade nas escolas é que os professores dessas matérias quase não vão. Então é a mesma coisa que não ter. Então, assim, a gente tem, teoricamente, elas como obrigatória, mas também é muito pouco tempo de aula, né, a carga horária dessas matérias. Mas o que acontece na realidade é que a gente não tem essas aulas porque os professores não vão. Infelizmente, essa é a realidade, assim como todos os professores das outras matérias também não vão, porque a escola pública do nosso estado é muito sucateada. Sim, a profissão deles é muito sucateada. Sim. Elas não são valorizadas como eles devem. Sim. E aí o que acontece? É um ciclo vicioso, né? Porque o professor não tem interesse em dar aula, o estudante não tem interesse em ir para a escola, porque o professor também não tem interesse em dar aula, então é muito complicado. E aí vocês vão voltar a ocupar ou não? Tudo é possível! Tudo é possível. A gente vem planejando as coisas, né? Você diz a ocupação das escolas mesmo? Eu acho que assim, é o seguinte, a gente está construindo o processo de conscientização e debate político com os estudantes, né? A gente constrói com todo mundo junto, a gente tem passado em sala de aula, construído, conversado, pra gente ver, a gente quer lutar contra tudo isso que o governo está impondo. Mas a gente não sabe se necessariamente ocupar, mas se for preciso sim, a gente vai ocupar e sem dúvida, a gente não tem medo de ocupar. É isso, né? Ocupa tudo, ocupar e resistir. Eu sou o Anderson, eu estudo na Escola Caetano de Campos, aqui em São Paulo. A respeito da MP, da reforma da educação, e se você pudesse fazer a sua reforma, que reforma você faria? E a respeito do estímulo ao ensino técnico e à profissionalização. Então, primeiro que é o seguinte, né? Essa proposta de reformulação do ensino médio, ela vem num contexto que o governo federal quer aplicar ela ao mesmo tempo que ele tenta aplicar a PEC 241, que tem como objetivo congelar os gastos e os investimentos na educação, ou seja, ele diz pra gente que quer reformar o ensino médio visando dar ensino técnico, sendo que ele também diz que não vai ter investimento para fazer isso, ou seja, não vai ter verba para fazer isso. Agora, em relação ao ensino técnico, a gente sabe que vem com o objetivo de criar mão de obra barata, né? Porque é o seguinte, ele aumenta o número de horas que o estudante tem que permanecer dentro da escola, ou seja, o banco de dados de horas de 1.200 para 1.400 horas, certo? E essa diferença ele pode compensar com estágio, ou seja, trocar conhecimento por trabalho, ele te estimula a trabalhar em vez de aprender. Para além disso, os estágios vão depender das grades que você escolher. Agora eu lanço uma pergunta, quantos estágios vocês acham que vão ter para a área de humanas comparado ao que vai ter para a área de exatas? Fazendo assim com que os estudantes optem pela área de exatas e deixem de criar pensamento crítico, e deixem de criar uma opinião cidadã sobre a sociedade, né? E ainda o governo ele vem com uma desculpa em relação a isso, porque ele diz o seguinte, não, mas aí quando você terminar o terceiro ano, você vai ter a opção de cumprir outra grade. Só que eu que sou estudante, secundarista, eu sei que é o seguinte, eu terminar o terceiro ano, a vida vai me obrigar ou ir para uma faculdade ou ir trabalhar. Entendeu? Então é uma falsa esperança de uma melhora que o governo está nos dando, né? E é uma porta para cada vez mais tirar a juventude da escola e colocar no mercado de trabalho e vender os nossos sonhos para as multinacionais e para os grandes patrões. Por isso que
eu, enquanto secundarista, sou contra essa reforma do ensino médio, sou contra todo este modelo que eles estão tentando aplicar e enfiar a goela abaixo. Eu acho que é o seguinte, uma reforma, primeiro que ela tem que vir e ela tem que ser construída com os estudantes, professores e funcionários, e que não é o que o Temer está fazendo, né? Porque primeiro que ele implantou uma MP, uma medida provisória, certo? Que vai ser implantada, existe uma votação do Congresso, mas ela vai ser implantada a partir da data da sua publicação, ou seja, é sem diálogo, é poucas ideias, eles querem enfiar isso na gente. Então eu acho que primeiro, ninguém melhor para pautar a educação senão os próprios estudantes e professores. Esse é o primeiro erro. Segundo, que uma reformulação do ensino tem que vir com investimento em cultura dentro das escolas. As escolas têm que ter laboratório, tem que ter, por exemplo, esportes para o pessoal praticar. Escola tem que vir com acesso à cultura, tem que vir com acesso à informação, informática. Porque eu tenho mais tecnologia no meu celular que dentro de uma sala de aula. E essa MP não prevê isso. Essa MP prevê colocar mais do mesmo, sucatear o que a gente tem e cada vez mais entregar os brasileiros, os sonhos da juventude para as multinacionais e para os grandes barões das indústrias norte-americanas e das grandes indústrias do nosso país. Então por isso que eu sou contra.